Olá, meus alunos, alunos de biologia da minha mediação tecnológica, mais uma vez aqui com vocês, professor Silvio Santos, ensinando biologia, que eu acho, modéstia à parte, é o componente mais top que vocês têm, né? Mas eu entendo que vocês precisam aprender outras coisas, mas a biologia explica, né, a vida, e aqui você entende a importância de muitos processos. E como nós estamos estudando a questão da evolução, né, a gente está dentro desse contexto ecológico, aliás, do desenvolvimento da vida, dando continuidade. Nós vimos há um tempo atrás, na aula que eu ministrei com vocês, nós vimos o processo de especiação, os mecanismos de isolamento. Então, vocês têm percebido que dentro do contexto evolutivo e ecológico, existem vários processos que vão desenvolver espécies diferentes, mas que essas espécies, mesmo sendo diferentes, elas precisam conviver num determinado local, né? Que é um ambiente, no caso. Isso a gente chama, pessoal, de ecologia. São essas interações entre os seres vivos, incluindo nós, seres humanos, no mesmo ambiente, né? A gente sabe que mesmo a gente tendo a nossa forma de viver, mas não somos só nós que vivemos no ambiente. Os outros animais, os outros seres vivos também vivem. E a gente precisa ter, em alguns casos, como é que eu vou dizer? Essa técnica de convivência, né? Essa maneira de conviver sem que um invada o espaço do outro. Então, isso, de uma maneira geral, é o contexto ecológico que nós vamos ver hoje nessa aula, tá bom? Então, joga na tela para a gente. Estamos aqui hoje com o professor Joalan, nosso intérprete de Libras, topíssimo, né? Na aula 30. Vamos lá, então. Hoje, nessa parte da ecologia, nós vamos abordar os conceitos básicos de ecologia, né? E alguns aspectos ecológicos, né? Como eu falei ainda há pouco, a ecologia ela é uma parte da biologia que estuda ali a interação entre os seres vivos, né? Então a gente, por exemplo, imagina a floresta amazônica, que é o bioma onde a gente está inserido. Você, quando entra na Amazônia, você vai se deparar com, vamos supor aí, com anfíbios, você vai se deparar com felinos, você vai se deparar com répteis, você vai se deparar com vegetais, né? Então, mamíferos principalmente. Então, o que acontece? Eles vivem no mesmo local, ou seja, na mesma floresta, porém, cada um no seu hábitat, né? Que é a sua forma de viver ali no seu espaço. E claro, existem relações em que um precisa predar o outro, né, para se alimentar. Existem relações em que tem intervenções humanas, ou seja, locais onde o homem também reside ali perto dessa área. Enfim, então nessa imagem você consegue perceber uma enorme gama de fatores biológicos, ou seja, fatores bióticos, que precisam sobreviver num determinado ambiente. Tudo isso está dentro do nosso planeta, que está bem aqui no meio, né? Para você entender bem que tudo isso aí está inserido dentro de um contexto ecológico. Então, a ecologia, pessoal, é a parte da biologia que estuda, como eu disse, as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. A gente não pode só se preocupar no tipo de relacionamento que eu tenho com os outros seres vivos. Automaticamente, essa relação dos seres vivos com o ambiente também existe. Até porque, para que a gente sobreviva, a gente precisa de alguns fatores ambientais favoráveis, né? Então, aqui no texto, assim sendo, ecologia significa estudo da casa, tá bom? Ou estudo do hábitat dos seres vivos.
Mas como assim, professor? Estudo da casa. Por que esse nome, estudo da casa? É porque o termo ecologia, ele vem de uma partícula chamada oikos, né, que significa casa, e logos, que significa estudo. Logo, de uma maneira adaptada, né, ecologia, que é como se fosse o estudo da casa. E quando a gente estuda ecologia, a gente vai estudar essa casa, que é o meio ambiente, que é o planeta Terra, de uma forma geral, e todos os seres que nele habitam, né, e suas relações com o ambiente. Então, isso é o estudo da ecologia. Tá? Ela se preocupa com o entendimento e funcionamento de toda a natureza, né? Assim como vários outros campos, estudo da biologia, ela não é uma ciência isolada. Isso aqui é interessante para falar olhando aqui para você. Pode colocar aqui, Lobo, isso, material aqui. Ó, ela não é uma ciência isolada. Como assim, professor? Ela não é algo como matemática, 2 mais 2 são 4 e pronto. Não é exata desse jeito. Por quê? Porque existem relações, como eu falei ainda há pouco. Por exemplo, nós seres humanos, nós vivemos, nós precisamos do oxigênio para sobreviver, não é verdade? E os mamíferos e vários outros animais. E nós temos mecanismos que nos permitem captar esse oxigênio do ar, da atmosfera, né? Porém, se a gente mergulhar na água, a gente não consegue respirar dentro da água. Por quê? Porque a água não tem oxigênio? Claro que a água tem oxigênio, mas nós não temos um mecanismo adaptado para colher esse oxigênio da água, né? A gente colhe o oxigênio do ar, através da respiração. O mecanismo para isso, no caso, são os nossos pulmões, que fazem essas trocas gasosas num processo que chama hematose, e essa hematose vai pegar o oxigênio que está entrando, vai trocar pelo gás carbônico que está saindo. Por isso a gente inspira oxigênio e libera CO2, tá bom? Aí eu te pergunto, por que a gente não consegue fazer isso embaixo d'água? Porque nós não temos essa adaptação. Já o peixe, né, os animais aquáticos, eles precisam de oxigênio, eles estão embaixo d'água. Como é que eles conseguem se eles precisam de oxigênio? Eles precisam sim, pessoal, de oxigênio, só que eles têm outros mecanismos que vão permitir com que ele retire o oxigênio da água. Ah, professor, então quer dizer que o peixe ele pode morrer afogado? Pode, ele pode morrer afogado. Se a água onde ele estiver não tiver oxigênio, ele vai morrer afogado. Por quê? Porque ele tem mecanismos que captam oxigênio a partir da água, que são as brânquias, né? Aqueles órgãos que os peixes têm ali nas suas laterais ali da sua cabeça. As brânquias, pessoal, elas são para o peixe como o pulmão é para a gente. Vocês estão entendendo que existem mecanismos de adaptação? Nós precisamos do oxigênio, o peixe também precisa. Porém, eu não vivo no ambiente que ele vive, eu não consigo. Automaticamente também ele não consegue viver no ambiente que eu vivo. Mas nós temos capacidade de adaptações para sobreviver, cada um no seu ambiente, preparado para captar o mesmo tipo de elemento que é o oxigênio. Então, a ecologia desses seres, no caso dos mamíferos e dos peixes, por exemplo, são diferentes, né? Eles vão enfrentar adaptações diferenciadas para sobreviver num determinado setor do meio ambiente. Por isso a gente diz, né, que aqui é uma ciência que não é isolada, porque ela vai envolver vários fatores. Olha aí que interessante, a gente tem aqui, pronto. Para atender, é necessário conhecer um pouco de quê? De evolução, de genética, de biologia molecular, fisiologia e anatomia, tá? Por quê? Organismos são diferentes, a biologia deles vai ser diferente, as células que compõem um indivíduo terrestre podem ter funções diferentes, né, nos indivíduos que são aquáticos ou aqueles que conseguem voar,
né? De repente, a fisiologia, o funcionamento desses organismos vão ser diferentes de acordo com o ambiente onde eles vivem, tá bom? Por isso que a gente diz que a ecologia ela não é uma ciência isolada, ela vai depender de vários fatores para ser entendido, tá bom? Então, pode jogar na tela lá. A gente tem algumas subdivisões, né? Na regra geral, a ecologia pode ser subdividida em dois tipos: a autoecologia e a sinecologia. O que vem a ser, pessoal, essa autoecologia e sinecologia? Qual seria a diferença entre elas, né? A autoecologia, ela estuda uma única espécie. Quando você está fazendo uma observação, quando você está fazendo um estudo mais profundo sobre uma única espécie, você está estudando a autoecologia daquela espécie, tá bom? Então, o que vão ser analisados? Temperatura, luz, água, solo, alimentação. Aí eu te pergunto, mas como assim, professor? Eu vou analisar a espécie, né? Eu vou analisar a espécie e vou observar a questão da luz, da temperatura, esses fatores aí que o senhor falou? Sim, né? Esses fatores que eu acabei de apontar aqui, eles não estão exatamente no organismo do indivíduo que você está analisando. Porém, esse indivíduo, ele depende desses fatores naturais. Temperatura do local, a luz necessária para ele viver, o solo, a água, a alimentação. Ah, como assim? Por exemplo, nós temos um mamífero que é o morcego. É o único mamífero que voa. Você vê o morcego, por exemplo, em locais muito quentes e claros, você não vê, porque ele tem mecanismos que são adaptados a ambientes escuros, ambientes mais úmidos, né? Não necessariamente frios, são ambientes um pouco mais de temperatura mais conservada, né? Então, aquele tipo de ambiente, o tipo de ambiente onde esses fatores aqui são favoráveis para ele, ele vai sobreviver lá. Já a gente não consegue, a gente não tem mecanismos para se locomover no escuro, por exemplo, como o morcego tem, entendeu? Então, quando você vai analisar uma determinada espécie, você está fazendo o estudo autoecológico, né? Você está fazendo o estudo autoecológico daquele indivíduo. E nisso você vai observar esses vários fatores, ó, temperatura, luz, né? Água, solo e alimentação, que são os fatores que permitem o indivíduo viver num determinado local. Ele vai precisar de água, né? Se for um animal terrestre, ele vai precisar de um ambiente seco para ele sobreviver. Se ele for um réptil, por exemplo, ele precisa de muito sol? Não, ele tem que ser um ambiente mais úmido ou temperado, digamos assim. Por quê? Porque os répteis têm a temperatura do corpo, eles têm um sangue frio. Então, se o ambiente estiver muito gelado ou frio, eles gelam por dentro. Se o ambiente estiver muito quente, eles esquentam por dentro. Então, por isso, ele precisa sempre ter um gap, né? Ali um espaço na sua programação diária para tomar sol, né? Para ele ir fazendo o tempero da temperatura corporal dele. Então, esses fatores são importantes para se estudar uma determinada espécie, quando a gente está na autoecologia. Então, joga na tela aqui, por favor, para eu ver melhor. Então, a sua análise ocorre principalmente em relação a comportamento e mecanismos adaptativos. Na autoecologia, eu vou estudar como aquele indivíduo se adapta àquele ambiente. Quais são as características que ele tem que permitem ele sobreviver num local, por exemplo, de muito calor? Quais são os mecanismos que ele tem para viver num local de muito frio? Aqui a gente tem um exemplo aqui do cacto, né? Você sabe que o cacto é um vegetal espinhoso, né? Que ele se desenvolve em locais, ele tem a capacidade de se desenvolver em locais secos, né? Que não são muito abundantes em água, tá bom? Então, como é que ele faz isso? Ele tem estruturas na sua raiz, os próprios espinhos dele, que são folhas modificadas, né?
Para quem não lembra, os vegetais perdem muito líquido pela folha. Então, ele já tem uma forma de folha, que são os espinhos, né? Que são folhas modificadas, que não permitem com que ele perca muita água. Então, toda a água que ele conseguir absorver, ele vai reter essa água. Isso faz com que ele, durante um período mais prolongado, ele consiga ter um armazenamento de água no seu organismo. Né? Por quê? Porque ele tem essa adaptação. Tá? Já na cinecologia, a gente vai fazer uma observação de um indivíduo com relação ao ambiente em que ele vive. Né? Olha isso. Ó. A cinecologia ela faz uma análise mais ampla dos grupos de organismos que interagem, ou seja, a interação entre si. Ou seja, um ser vivo vivendo no meio de outros seres vivos. Tá? É claro que nem sempre essa convivência ela vai ser tranquila. Ela vai ter momentos em que um vai tentar matar o outro, se alimenta do outro, tem a questão da reprodução, a disputa pela questão da fêmea, enfim. São várias relações que vão se enquadrar dentro do estudo cinecológico. Né? Então fica claro, portanto, que a autoecologia e a cinecologia detêm-se sobre diferentes níveis de organização. Né? E se você for prestar atenção pelo próprio conceito, elas são bem diferentes. Porém, para você entender a ecologia, de uma forma geral, você precisa estudar a autoecologia e a cinecologia dos seres vivos. Tá bom? Níveis de organização em ecologia. Né? A gente tem aí indivíduos que vivem sozinhos, geralmente isolados. A gente tem indivíduos que andam em bando. Né? A gente tem indivíduos que só conseguem sobreviver numa determinada condição. Né? Tudo isso é estudado na ecologia. Então, ela vai se basear em 4 níveis principais de organização, que obedecem um arranjo hierárquico, ou seja, um é sempre ligado ao outro de uma maneira crescente, que agrupa sistemas mais simples até os mais complexos. Veja os níveis estudados em ecologia. Então aqui a gente tem o primeiro nível, é o organismo. Né? O que é um organismo, pessoal? São aqueles que apresentam as seguintes características: capacidade de extrair energia a partir de nutrientes, adaptação às mudanças e reprodução. Né? Isso caracteriza um indivíduo, né? um organismo. Dentro do ponto de vista ecológico, um organismo ele se trata de um indivíduo. Né? Esse indivíduo, pode ser qualquer tipo de ser vivo, ele vai estar ligado, ele vai estar adaptado a esse ambiente. Né? Para ele estar adaptado, é sinal que ele consegue se alimentar nesse ambiente, então ele tem capacidade de extrair energia, né, desses ambientes, e ele é capaz de se reproduzir nesse ambiente. Isso é tudo muito importante, pessoal. Porque se eu tenho essa capacidade desses 3 fatores que eu falei aqui, então significa que essa espécie ela está vivendo, ela já conseguiu se estabelecer naquele local. Né? Ela não é uma espécie, vamos dizer assim, transitória. Ela vai ser uma espécie que vai, de fato, viver ali. Esses vários organismos vão formar uma população. Né? O que é uma população, pessoal? De uma maneira geral, uma população ela é um conjunto de organismos, né, geralmente da mesma espécie, vivendo juntos. Por exemplo, da mesma espécie ou da mesma família. Né? Por exemplo, eu vou falar assim, a população de felinos da Amazônia é muito extensa, é muito grande. Você vai imaginar uma cobra? Você vai imaginar uma ave dentro desse grupo que eu estou falando? Não. Automaticamente você vai se remeter só à onça,
o gato do mato, enfim, você vai remeter o seu pensamento a esses animais. Por quê? Porque você sabe que essa população de felinos, ela tem uma característica que vai fazer com que eles se pareçam. Então, quando você olha um felino, você vai saber a que população ele pertence. É um felino, você pode não saber a espécie, mas geralmente ele vai te dar essa dica, né, na aparência dele. Então, é um conjunto de organismos de uma mesma espécie, tá, que vivem juntos em uma determinada área e eles têm capacidade de se reproduzir. Então, se eles estão ali na forma de uma população, eles estão estabelecidos porque eles têm mecanismos adaptativos para isso. Beleza, então, vários organismos formam uma população. Já várias populações vivendo no mesmo ambiente, né, formam uma comunidade. Aí eu tenho lá as populações dos felinos, eu tenho a população lá dos anfíbios, eu tenho a população das aves, né? Na Amazônia, por exemplo, que é o nosso bioma, a gente não tem vários animais vivendo na Amazônia? Então nós temos o quê? Várias comunidades. Essas comunidades são formadas por várias populações, entendeu? Que são populações de espécies que várias delas vão se juntar e formar uma comunidade. E essa esfera vai crescendo. Aí nós temos os ecossistemas, que são as várias comunidades, ou seja, vários tipos de animais, vivendo em um determinado ambiente, se relacionando com quem? Com o próprio ambiente, né? Como assim, professor? Por exemplo, nós somos seres vivos, mas nós, por si só, nós sobreviveríamos se nós simplesmente existíssemos no nosso organismo? Não. Para ele funcionar, por exemplo, eu preciso de oxigênio. O oxigênio, ele é um ser vivo? Não. Mas eu preciso dele para eu sobreviver, né? Ele é um fator ambiental. O solo em que a gente pisa é um ser vivo? Não. Mas eu preciso dele para sobreviver, para eu plantar, para onde vai correr os nutrientes, né? O vento, a temperatura, são seres vivos? Não são. Mas eu preciso desses fatores para eu viver. Esses fatores que não têm vida no ambiente são os fatores abióticos. Os fatores que têm vida, que somos nós, seres vivos, são os fatores bióticos, tá? E todo o ecossistema, ele é caracterizado como? Ele é caracterizado pela relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Isso vai formar um ecossistema. Então, é um conjunto formado pela comunidade e os fatores abióticos, ou seja, os seres vivos se relacionando com o meio ambiente, tá bom? E esses vários ecossistemas, pessoal, vão formar a nossa querida biosfera, né? A gente precisa entender que todos os seres vivos se relacionam com o ambiente. Logo, se nós não cuidarmos do meio ambiente, isso vai afetar todos os seres vivos. Entendeu? Por quê? Porque esses vários ecossistemas vão formar a biosfera, que nada mais é que o planeta Terra. Nós sabemos aí que nós temos 70% do nosso planeta, ele é formado por água, né? Porém, nem toda a água dessa biosfera é água potável, é água possível de consumo, né? Então a gente tem aí as calotas polares, a gente tem gelo, a gente tem água doce, né? A gente tem os animais que a gente também precisa para se alimentar, a gente precisa dos animais para fazer as manutenções ecológicas. Por exemplo, os passarinhos, eles povoam a floresta com sementes e essa distribuição de sementes na floresta, promovida, por exemplo, pelos pássaros, é muito importante para manter a biodiversidade do nosso bioma, seja lá o bioma em que você se refira. No nosso caso aqui é a Amazônia. Então vocês entenderam qual é a importância da relação do ser vivo e o meio ambiente? A importância de ser uma relação harmônica.
Se nós acabarmos com o meio ambiente, automaticamente é como se a gente estivesse dando um tiro na nossa cabeça, porque a gente precisa do meio ambiente para sobreviver, né? E, infelizmente, a gente tem visto que isso não tem acontecido de forma muito inteligente ultimamente, essa relação. Tá bom? Então aí, ó, organismos formam populações, populações vão formar comunidades, que são seres de várias espécies. Essas comunidades, para sobreviver, elas precisam se relacionar com o meio ambiente, é o que vai formar o ecossistema, e esses ecossistemas vão formar a biosfera, tá bom? Vamos lá, joga na tela aí. Então aqui a gente tem, dentro desses processos, envolvidos os conceitos de autoecologia com a cinecologia, né? A autoecologia, por exemplo, ela vai estar relacionada aí, por exemplo, aos organismos, às espécies únicas, digamos assim, né? Já a cinecologia vai tratar da relação de todos esses fatores, né? E com relação aos fatores bióticos e os fatores abióticos. Aspectos ecológicos. Ao menos durante uma fase do seu ciclo de desenvolvimento, né? Opa, essa informação aqui está meio vaga. Mas olha aqui que interessante, pessoal. Na figura, essa figura é muito importante para te provar que os seres vivos precisam de muitos fatores que não são vivos para sobreviver. Ou seja, o nosso organismo ele é perfeito, ele funciona, coração, cérebro, mas se não forem esses fatores externos, a gente não sobrevive. Como eu falei ainda há pouco, né? O fogo, que no caso tem a ver com a temperatura, a radiação solar, a própria temperatura, o solo, clima, vento, todos estão relacionados à ecologia, os próprios seres vivos, né? Nós somos apenas um fator da ecologia. É preciso que haja uma relação entre esses fatores para que essa casa, né, que é o planeta Terra, ela viva bem, sem acontecer muitas diferenciações entre ambiente e seres vivos. Como eu falei ainda há pouco, ó, os fatores abióticos, eles são, eu costumo dizer, os fatores que não têm vida. Eu falei ainda há pouco, ó, o clima, né, a temperatura, luminosidade, pressão atmosférica, ventos, umidade, pluviosidade, que é a questão das chuvas, né? Como os elementos químicos também, quantidade relativa dos diversos elementos químicos presentes na água e no solo. Ou seja, eu sou um ser vivo que dependo de todos esses outros fatores para sobreviver. Se eu tomar uma água que tiver, por exemplo, tiver muito ácido, tiver com pH muito ácido, isso vai fazer mal para mim, assim com relação aos outros indivíduos. Então, esses fatores também precisam estar em consonância com a minha capacidade de vida, que são os fatores abióticos. Os fatores bióticos, como disse, são os seres vivos de um ambiente, né? Por exemplo, vamos lá. Eu vou te dar um exemplo, eu vou até aqui para a tela, eu vou te dar um exemplo do urso polar. O urso polar ele vive no gelo, né? Ele vive no frio. Por quê? Porque os fatores abióticos daquela região onde ele vive vão automaticamente selecionar o ser vivo que consegue sobreviver ali. Ele, por ter, por exemplo, uma pelagem densa, por ele ter uma camada de gordura mais espessa, que ele adquiriu isso evolutivamente, também tem esses fatores, isso vai permitir com que ele sobreviva lá, né? Se você trouxer um animal desse para um ambiente muito calor, de muito calor, com certeza ele vai ter dificuldade de sobrevivência, porque o clima, a vegetação, que por incrível que pareça existe, né, lá nas calotas polares, o próprio pH da água, a temperatura, tudo isso faz com que ele esteja adaptado para aquele ambiente, né? Então, a relação
desse ser vivo, que é o urso polar, com aquele ambiente, ela tem que ser favorável. Senão, ele não consegue sobreviver naquele local. Vamos lá, joga na tela. Dentro dos fatores bióticos, a gente tem algumas interações, como predação, competição, parasitismo, né? E os fatores alimentares, ou seja, por brigas de espaço, esses seres vivos podem um matar o outro, competição por comida, o parasitismo é quando um se alimenta do outro, ou seja, ele vai causar malefícios para os outros seres vivos, porque ele vai estar ali, de alguma forma, se aproveitando, né, da energia do outro, né? E geralmente isso tem a ver com a questão de sobrevivência envolvendo os fatores alimentares. Fatores ecológicos, bióticos e abióticos. Aqui é uma confirmação, né? As formas, atuação e expressão. Lembrando que os fatores bióticos são os fatores que não têm vida. Confundi aqui. Os bióticos têm vida e os abióticos não têm vida, tá bom? Deixa eu completar logo aqui a imagem. Tá. Forma de atuação, né? Como o fator ecológico age sobre o ser vivo, eliminando certas espécies dos territórios, é a questão da adaptação, né? E, consequentemente, intervindo na distribuição geográfica, modificando as taxas de fecundidade e de mortalidade das diversas espécies, tá? Provocando migração, ou seja, às vezes por um fator ambiental, aquele animal tem que migrar daquele local, né? Agindo então na densidade das populações. Isso vai influenciar na quantidade de indivíduos de uma população, né? Outro fator também da atuação ela vai favorecer o aparecimento de modificações adaptativas, né? A questão de hibernar num período onde não tem muita abundância de alimentação, estivação e reações fotoperiódicas, né? Como plantas que têm ali afinidade com o sol e em determinadas porções do ano esse sol não vai aparecer com frequência, então ela vai reservar energia para que nesse período ela consiga sobreviver. Vai provocar também migrações agindo na densidade das populações, repetida essa informação. Já na forma de expressão, na localização das espécies em seus habitats, na densidade das populações, nas atividades vitais dos seres vivos, na eliminação e substituição de espécies, tudo isso são fatores ecológicos na forma de expressão, que vão causar mudanças nesse ambiente, tá bom? Aqui nós temos aqui uma confirmação, né? Os fatores abióticos. O clima influenciando nos seres vivos. Nós temos os fatores edáficos, onde o solo influencia nos seres vivos. Os fatores hídricos, a presença de água vai afetar essa dinâmica do ambiente, como variações climáticas também. As variações climáticas a gente pode até dizer que são um dos principais, né, da ecologia que a gente precisa estudar para, às vezes, entender uma determinada mudança de dinâmica em um bioma, por exemplo. Tá bom? Para o território brasileiro, interessam as seguintes massas de ar. As massas de ar equatorial, massa de ar equatorial continental, a tropical atlântica, tropical continental e polar atlântico. São massas de ar que geralmente têm seu caminho passando dentro do nosso território, né? Vale lembrar que o Brasil é um país continental, né, pessoal? Ele é muito grande, então é muito propício para ter vários cenários dentro do mesmo país. De acordo com a atuação das massas de ar, Strahler dividiu em 5 tipos climáticos o território brasileiro. Equatorial, semiárido, tropical, tropical de altitude e subtropical.
Aqui nós temos os vários biomas, Mata Atlântica, né? A zona equatorial, tropical de altitude, subtropical, semiárido e cerrado. Você percebe que o cerrado ele já é mais seco, né? O semiárido também. Já os outros mais tropicais, digamos assim, eles são mais verdes e tem mais água, né? Com mais facilidade. O vento também ele tem uma ação muito importante, né, na ecologia, através aí dos mecanismos de derrubada de árvores, de mudança da dinâmica climática, da dinâmica física de um determinado local. A ação fisiológica dele também permite uma migração vegetal e animal, além da questão também até mesmo da polinização das plantas no ambiente. O relevo também vai influenciar muito. Vocês já viram aí na TV aí vários reportagens com a questão de deslizamento, por exemplo, de terra. Isso tem muito a ver com o relevo ali nas áreas urbanas, né? Não só nas áreas urbanas, mas isso acontece também nas florestas, tá? E essa é a paisagem típica aí do nosso Brasil. Nós temos cenários tanto de cerrado como cenários muito montanhosos na nossa cena, né? No nosso relevo. Pessoal, vamos ficando por aqui. Quem não entendeu, né, a gente vai ter um tempinho agora na nossa revisão. Vamos lá?